Está no ar o programa Opinião. Como vai? Vai bem? Tomara que sim, tomara que você esteja bem, que as coisas estejam bem e que continuem bem, não é? Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, que a gente reza, que a gente se interrelaciona, que a gente dá o duro todos os dias para que as coisas possam melhorar e vão melhorar. E já estão melhorando, pensamento positivo. Eu sou Paulo Coelho, aqui ao meu lado Lorenberg Alves. A gente compõe aqui todos os dias o programa Opinião que hoje vai entrevistar aqui ele que é do Conselho lá da OAB, que trata dos direitos dos idosos. O tema idosos é hoje a nossa principal seara, nosso principal assunto do Opinião. Um assunto que a gente sabe que é importante porque os idosos compõem aí o grupo de riscos em tempos pandêmicos e a gente acaba não dando a devida, a gente que eu falo, a sociedade, principalmente o poder público, a devida importância, né, os cuidados, enfim, tem havido violência doméstica contra idosos, tem havido abusos, tem havido exploração, tem havido também golpes por parte de instituições financeiras, ou não das instituições financeiras, mas de pessoas mal intencionadas que acabam usando da pandemia para atacar aí os idosos. Então está conosco aqui Izandir Rezende, que é da Comissão de Direitos do Idoso da OAB. Muito bom tê-lo aqui, Izandir, satisfação, e a gente vai destrinchar esses temas que eu falei aqui e outros tantos que a gente pode eventualmente encontrar pelo meio do caminho. Satisfação em recebê-lo. Eu que agradeço, Paulo Coelho, meu grande mestre, professor Lorenberg. Um prazer imenso estar com vocês aqui no Opinião. E sem sombra de dúvida, falar da pessoa idosa é um assunto interessante, é um assunto que me agrada muito, né? A gente está nesse trabalho aí há 10 anos e eu acredito que vai mudar, sim. Vai, fé em Deus que vai mudar. Lorenberg Alves, boa noite, bom tê-lo mais uma vez. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Muito obrigado, presidente, de estar aqui conosco. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tanto é que você tem, inclusive, telespectador, a oportunidade de participar conosco, caso haja aí alguma pergunta. E eu imagino que há muitas, não é? Eu próprio aqui tenho uma série de perguntas e até de indignação, inclusive, por conta desse tema aí. Você pode participar com a gente, interagindo aqui, mandando sua pergunta via WhatsApp, texto, 99932-2529. Está aí, inclusive, na tela para você não esquecer. Participe, porque aqui, afinal de contas, não é o Lorenberg, não sou eu, nem o Izandir que está aqui. A opinião mais importante é a sua, que nos acompanha aqui, para quem a gente trabalha. Izandir, pandemia, eu falei aqui de alguns problemas que os idosos enfrentam, mas qual é o principal deles nesses tempos pandêmicos aí? Eu falei a violência, eu falei golpes que os caras passam por telefone, mas o que você classifica como mais importante e qual a parte descoberta pelo poder público que está sendo mais explícita nesse momento? Olha, quando a gente vai falar da política pública do idoso, um dos fatores importantes é saber aonde está esse idoso. É interessante isso. Aonde está o idoso? E, infelizmente, nós ainda, como Estado ou como município, não sabemos aonde ele está. E nem como ele está. Para se ter uma noção, nós temos aí algumas LPIs no Estado, de Mato Grosso, na nossa capital, aonde... LPI, só para quem não sabe, significa... instituições de longa permanência, né? Asilos, abrigos... Os antigos abrigos e tal, continua assim. Então, nós temos abrigos hoje aí que praticamente todos os idosos estão infectados da pandemia. Quando a gente diz isso, e os senhores, ninguém melhor do que os senhores acompanharam essas discussões que nós tivemos aqui a nível de Estado, principalmente a nível da capital, uma queda de braço por questões meramente políticas
desnecessária quando a gente fala de política pública social, porque ela não poderia se ponderar, não poderia ter, e teve, que as medidas só foram realmente tomadas a partir de uma manifestação do governo federal, que foram dizendo assim, aonde que está o dinheiro que nós enviamos para vocês aplicarem no segmento. E nós entramos aí março, abril, maio, junho, em julho que houve uma manifestação por parte do governo do estado, trazendo a Arena Pantanal para coletar e dar a devida atenção a toda a população. Mas o que me deixou assim indignado, e a gente fica muito chateado muitas vezes, entristecido, é porque o primeiro lugar que eles deveriam tomar conta era o idoso. Vulneráveis, né? Exatamente. Se nós pegarmos hoje a média de óbito, é uma média de 60% a 70% de pessoas idosas. O que significa isso? Quem estava em risco? O idoso. Qual foi a tomada de providência por parte do executivo? Nenhuma. Nenhuma. Você fala executivo municipal, estadual? Eu sempre vejo o seguinte, acho federal. Que primeiro, eu acho que o federal cumpriu. O federal mandou dinheiro. Nunca os municípios do país, prefeitos, receberam tanto dinheiro como agora. Muito dinheiro. Nós não podemos falar nesse momento que não houve dinheiro. Houve muito dinheiro. Agora, de que maneira foi aplicado esse dinheiro? Então, se nós tivéssemos lá atrás tomado providências e medidas emergenciais e necessárias, primeiramente para o idoso, nós não teríamos, eu acredito, um número significativo de óbito. E isso não ocorreu. Se a gente olhar que a pandemia, ela sempre vai atingir o que está em risco. Qual idoso hoje não tem problema de pressão? Qual idoso hoje não tem um problema diabético? São pouquíssimos. Então, ele é o primeiro que está na linha de risco. Quando a gente fala da ILPI, deveria ter sido o primeiro local tomada todas as providências necessárias. E não aconteceu isso e não está acontecendo. Né? Então, assim, a gente tem aí, a gente se vê muitas vezes numa situação de impasse, da onde você vai buscar uma compreensão, um entendimento por parte do gestor para que tome as devidas providências. Tá, ô Lorenberg, por favor, vamos fazer parte aqui também do inquirimento. Presidente, antes de mais nada, o nosso registro aqui da alegria, do prazer e da honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu te agradeço. Logo no começo da sua resposta ao meu amigo Paulo, você falou, onde está o idoso? E aí me veio à cabeça exatamente a terceira Conferência Nacional dos Direitos dos Idosos, que o senhor participou, que foi entre os dias 23 e 25 de novembro de 2011, e esta conferência lá em Brasília, a terceira conferência em Brasília, tinha por título, e aí eu vou conversar com o senhor a respeito do título, entre aspas, o compromisso de todos por um envelhecimento digno no Brasil. Aí eu vou fazer 3 perguntinhas sobre esse título. O primeiro deles, qual seria esse compromisso? É apenas do Poder Executivo, ou do Poder Constituído, ou do conjunto da sociedade? Onde está esse compromisso? Segunda, como seria esse envelhecimento digno no Brasil? Terceira questão, seria a República dos Idosos, que o senhor viu como exemplo lá nessa conferência, onde tinha um experimento, um início da República dos Idosos lá em São Paulo. Aliás, eu me lembrei muito, quando eu li essa matéria, eu me lembrei muito do meu tempo de estudante.
Eu morei exatamente na República, aquela época era República. chamada República. República. Aliás, tem uma música bonita, né? É do Martinho da Vila, se não me falha a memória, República, né? É isso. Mas aí, presidente, eu gostaria muito da reflexão dessas 3 perguntas diante desse tema. Olha, primeiramente, quando a gente fala desse trabalho, eu não posso aqui deixar de enaltecer aí a nossa seccional. Principalmente quem está lá no comando, o segundo mandato, o Leonardo, né, foi uma pessoa que sempre... Esteve aqui ontem, inclusive. Ele aqui? Maravilha. Ele foi uma pessoa que sempre me deixou muito à vontade na OAB. Por quê? Porque é um assunto que pouquíssimas pessoas gostam. Isso, professor, é cultura. E quando a gente fala da cultura, como que nós vamos mudar essa cultura? Eu demorei muito para me entender isso. É com o tempo. A gente deu início nesse trabalho em 2010. 2011 nós estávamos nessa discussão. Já se passaram 10 anos. E pela primeira vez, em 10 anos, recente, mês passado, eu tive uma reunião com as assistentes sociais do Estado. Eu achei maravilhoso. Pela primeira vez em 10 anos, as assistentes sociais nos chamaram para nós discutirmos a política do idoso. E isso não acontecia. O senhor entendeu? Quando você chegava num assistente social, quem é assistente social? Quem é agente público, agente de saúde? São exatamente as pontas quando se discute política pública social. Não existe, professor, nem Paulo, política pública social se não houver a participação da sociedade civil organizada. Então, durante todo esse período, o que a gente vem trabalhando? Conscientizar que, se nós caminharmos individualmente, nós vamos demorar muito tempo para atingir um objetivo que é comum. Que é cultura. Por exemplo, o senhor é professor. Quando a gente fala de assistentes sociais, de quem que a gente lembra? Lá na faculdade. Karl Marx. Tudo que se fala em social, dentro da filosofia, nós vamos buscar em Karl Marx. Agora, é ele que vai resolver? Não. Por quê? Porque nós temos um sistema republicano. Correto? Mas é obrigação do Estado? É obrigação do Estado. Mas também é obrigação da família. Na Constituição da República, a responsabilidade é da família. E aí nós vamos entrar hoje num impasse de discussões que nós estamos iniciando a despertar, que o grande problema do idoso está na família. Então, o que nós precisamos é chegar até essa família. Quem chega a essa família? As assistentes sociais e as agentes de saúde. Elas sabem dos problemas. Mas quando ela traz esse problema para o Estado prefere não resolver. A radiografia quem faz são os assistentes sociais. As assistentes sociais. Então, nós não temos hoje como tratar um assunto do idoso se nós não sentarmos com as assistentes sociais. Mas já existem as assistentes sociais, o que pode não estar existindo são as ações, a contrapartida, o dever do Estado de estratificar aquilo que os assistentes sociais relatam, transformar em lei, transformar em providências, né? Porque os problemas continuam acontecendo, o trabalho, ainda que talvez não a contento dos assistentes sociais, é feito, mas as providências na ponta não têm sido tomadas. Exatamente. Eu estou falando em relação ao Estado. Ao Estado. Agora, em relação à comunidade, em relação à família, obviamente, cada um tem que cuidar, né, fazer a sua parte, cuidar do seu idoso. E hoje,
E hoje, quando a gente fala desse compromisso, do envelhecimento, desse zelo, desse cuidado, nós temos 2 pontos aí significativos, principalmente quem é aposentado. Ele tem um problema sério, que é a família, e um outro problema sério, que são as instituições financeiras, que são os consignados. Por que um idoso faz um consignado? Porque um filho precisa comprar uma motocicleta. Olha o descaramento. Estou dizendo isso. Sem contar com aqueles que usam entorpecente. A gente de saúde sabe, professor, sabe. Só que ela fala, se eu contar, quem me garante? Quem vai me dar a garantia da minha vida? Que eu não vou sofrer nenhum prejuízo. Mas aí, esse agente de saúde está no lugar errado, então. É que nem um policial. Eu vou para a rua, vou combater o crime. E se eu levar um tiro na cabeça? É um risco, né? É um risco. Agora, por que que ela não traz isso à tona? Porque não temos um respaldo por parte do Estado. Um exemplo. Há quantos anos nós falamos aí da política pública da mulher? Nós falamos da política pública da criança e do adolescente. Que ano que veio e começou-se a falar do idoso? Nessa pandemia. Descobriram que o país está envelhecido. Descobriram tardiamente, mas antes tarde... Antes tarde do que mais tarde. Essa que é a minha frase. Ô, Isandir, essa notícia que eu li aqui, não é, sobre a lista aí das doenças, qual a opinião sua, não só pelo lado lá do Conselho, mas como também pelo sindicato, o que se pensa sobre esse posicionamento, inclusive, do governo? Eu vejo assim, é uma situação, como que nós vamos classificar isso como uma doença, ela é de risco. Aí eu vou te dar um benefício por 12 meses. Qual a base, né, vamos dizer assim, não jurídica, mas qual a base clínica para que possamos conceder 12 meses? Aí nós vamos trazer um universo e equiparar um problema que eu posso pegar e ela não me afetar tanto como pode afetar um terceiro. Existem os assintomáticos. Exatamente. Né? Então, como que nós vamos fazer um trabalho dessa maneira e trazer todos e falar, não, quem pegou tem 12 meses, fica em casa e o Estado vai te bancar? Eu não concordo. Uma das doenças que, para mim, teria que estar nessa lista hoje e não está, e que, para mim, é uma das graves que nós temos no país, é coluna. É coluna. Você pega um cidadão, com 17, 18 anos, ele foi trabalhar numa construtora. Quando ele chega nos 55, 57, 58, ele está estourado. E nós não estamos conseguindo aposentá-lo, porque o médico diz que isso não é uma enfermidade. Você consegue aposentar quando ele realmente já chegou no estágio tão grave que não tem mais retorno, nem de se beneficiar que fosse se ele tivesse recebendo um benefício, como o colega falou, por 12 meses, para fazer um bom tratamento. Então, o que acontece? Ele começa a tomar medicação para tirar dor, porque ele trava, injeções, e chega um momento que o efeito dessa medicação já não tira mais a dor dele. Uhum. É insuportável, ele não aguenta ficar sentado, ele não aguenta ficar em pé. E você chega no médico e ele fala, não, esse aqui é um problema que automaticamente, com a idade, você tem uma descalcificação e que isso é normal. Entendi. Você entendeu? Então, eu vejo assim, que tem enfermidades hoje... Não seria o caso da Covid, que não seria o caso da Covid. Entendi. Lorenberg, por favor. Presidente, no dia 4 de novembro de 2019, o senhor escreveu um artigo, e esse artigo, o título é o seguinte: A Justiça tarde, mas não falha.
Nesse artigo, o senhor discute exatamente a questão do benefício de 50% da compra de passagem pelo idoso. Mas a minha pergunta é exatamente sobre o título, porque o começo do seu artigo, a primeira frase, o senhor usa exatamente um ditado popular antigo, muito antigo, que diz o seguinte: a justiça tarda, mas não falha. É o início do seu artigo. E aí eu pergunto, no caso do idoso, a justiça não falha? Olha, nesse caso, é interessante, professor, porque eu fui fazer uma sustentação oral. Nesse caso. O que acontece hoje? Você distribui uma ação no juizado, que deveria ser aquele juizado que a lei criou, e que está tomando viés totalmente diferente do que foi o objetivo dele. Então você bate na porta dele. Aí você pega uma decisão que um juiz assina, às vezes, ou muitas vezes, sem saber nem o que está assinando, que foi um caso desse. Eu vou recorrer. E o que me chamou a atenção nesse dia é que, na hora da sustentação oral, o próprio relator ia acompanhar a sentença. E eu novamente levantei. Pela ordem. O senhor está equivocado. Não deixe o Poder Judiciário ausentar daquilo que nós estamos buscando conquistar, que é garantia do direito do idoso. O que está na lei tem que ser cumprido. Ele parou. E nisso, uma colega primeira vogal falou: aonde que está? Artigo 3º da lei 8.823, parágrafo 4. Ela foi olhar. Realmente. Ele tirou de pauta. E depois ele deu favorável, mudou-se. O que significa isso? Nós temos que começar a trazer no Poder Judiciário que não adianta ter uma lei 10.741 que fala que o meu idoso, o nosso idoso, tem direito na tramitação do processo. Ele tem prioridade. Se o próprio julgador não o conhece. Quando a gente fala da cultura, nós temos essa cultura. É isso, hoje, para mim, que eu me sinto a maior dificuldade é de mostrar para as pessoas que nós temos esse direito e que ele tem esse direito. E que esse direito tem que ser cumprido. Se o próprio Poder Judiciário não cumpre esse direito e não vem cumprindo no juizado, poxa, nós somos o único Estado, que conseguimos, através, como presidente na comissão da UAB e o SINDAP na época, nós conseguimos alterar essa lei. O Estado é o único que dá a garantia de pagar 50% da compra do bilhete hoje para viajar intermunicipal. Isso para nós foi um orgulho, foi um trabalho de 3 anos. Conseguimos. A Assembleia aprovou. O governo vetou, a Assembleia aprovou. Foi um trabalho magnífico. Então, quer dizer, se tem a lei, e se na lei diz que ele pode, ele deve, ele tem esse direito, aí um agente que ganha comissão, ele ganha comissão, ele não me vende a passagem pela metade do preço, 50%. O que eu digo para ele? Compra inteira, aqui nós vamos entrar com uma ação. Que foi o caso dessa senhora, de R$70. Então, quer dizer, não é um valor, é um respeito que impera a lei a ele. E que o próprio Poder Judiciário está deixando de observar. Entendi. Doutor Jandir, eu vou trocar o assunto aqui agora. Tudo bem, professor? Respondeu a sua pergunta? Respondeu. O governo federal lançou hoje um plano de contingência, tendo como base e como alvo o idoso, não é? É uma ação que envolve várias mãos, né? Desde o Ministério dos Direitos Humanos, da ministra Damares, como também FEBRABAN, a Caixa Econômica, enfim. E eu queria que o senhor desse uma comentada, e tem alguns pontos importantes. A gente está comentando aqui, não é, o respeito ao idoso e a importância da família. Já citamos, inclusive, o desrespeito, os golpes, não é, a própria situação de um filho se apossar aí dos documentos do pai idoso ou de algum idoso da família para fazer aí coisas
ilícitas, porque afinal de contas, se é contra a vontade da pessoa que é a titular daquela conta, daquele direito, não pode ser transferido para outra pessoa, nem por procuração. E é isso que eu queria que o senhor comentasse conosco aqui. A procuração, primeiro sobre o plano como um todo, mas a procuração, ela... O senhor tem uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, inclusive, dizendo assim, não tem que esse negócio de você chegar com procuração no banco para fazer saque ou transferência em nome de um idoso, por exemplo. O idoso tem que estar junto. Decisão do Conselho Nacional de Justiça. Mas a gente sabe que acontece muito, que tem aquele jeitinho, a mãe ou o pai idoso às vezes fica com dó, acredita, confia. Se não vai confiar no filho, vai confiar em quem? E aí acontece um monte de coisa errada. Olha, você comentasse esse plano aí. Sem sombra de dúvida. Primeiro que a procuração não serve. Você hoje, para trabalhar com o idoso, você tem que ter o que a gente chama de curatela. Eu tenho que ter a curatela dele, eu tenho que ter uma autorização judicial para me movimentar a conta dele. Esse é o primeiro ponto. Com as últimas leis aí, o governo começou a fechar um pouco as instituições financeiras. Por exemplo, ligação. O idoso não suportava mais de tanto que o telefone dele toca para oferecimento de empréstimo. O assédio é muito grande. É muito grande. Você tem uma noção, quando a gente entra com pedido de aposentadoria no INSS, antes do advogado saber que o cliente está aposentado, a instituição financeira já está ligando para ele sabendo que ele está aposentado. Da onde sai essa informação? Então, nesse atual governo, eu acredito que as coisas estão começando a procurar entrar no trilho. Então, hoje, eu ligar e oferecer, eu posso, depende para quem você vai ligar, e se ele falar, eu não quero e não quero que você me ligue, tem que se cumprir. Então, as instituições financeiras hoje, é lógico que elas vão procurar outros mecanismos para oferecer o consignado. Segundo, todo consignado tem uma instrução normativa aonde diz que ele não pode cobrar acima de 2,4%. Lá na instrução normativa diz que ele não pode cobrar taxa de serviço. E eu pergunto, as instituições fazem isso? Não. O que nós vamos fazer? Um advogado hoje, ele vai pegar um contrato de 10 mil reais de consignado para discutir em juízo por causa de 500 reais? Ele não vai. Então foi isso que nos levou a criar a instituição. Entendi. O senhor entendeu? Porque pela instituição nós temos um jovem advogado. Eu tenho aquele colega que saiu da faculdade e pegou, ele quer uma oportunidade de trabalho. Vamos trabalhar, porque você tem um serviço. Qual que é seus honorários? É sobre êxito. Está aqui. Quanto você ganhou lá de danos você recebeu? Vamos fazer isso aqui? É 200, é 300 reais. Eu não vou ganhar honorário milionários. Como se eu fosse advogar para o empresário, para o agronegócio. É uma outra realidade. Só que quando nós criamos o SINDAP, foi exatamente com essa visão de que ele pode buscar e ele vai ser assistido. Por quê? Porque as instituições não obedecem à instrução normativa. Para você ter uma noção, ele pode cobrar, acho que é 4%, é 3%, 4% no cartão de crédito. Ele não pode pagar anuidade. Isso na prática existe? Não existe. Aí entra, professor, aquela discussão, cadê o Poder Judiciário? Então eu tenho que bater na porta do Poder Judiciário. E como que esse juiz vai interpretar que essa instrução normativa não é a mesma lei de um financiamento que a gente faz comum no banco? Entendi. Essa é a nossa dificuldade. Lorenberg, por favor, abra aqui esse bloco de perguntas. Este ano é ano eleitoral. O Paulo acabou de falar da disputa eleitoral. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque no dia 19/10,
de 2018, o senhor publica um artigo que tem exatamente esse título: Idoso eleitor. Facultativo, não. Cidadania. No 4º parágrafo deste texto, quase no finalzinho do parágrafo, o senhor confessa de que sempre defendeu de que o idoso, embora com mais de 70 anos, que ele não é mais obrigado a ir à sua sessão, mas que o faça diferente. Ele vai à sua sessão para votar. E o senhor disse com todas as letras assim: vai à sessão, não usa nem a palavra sessão, usa a urna e dar o seu voto, para demonstrar a importância do idoso e o seu potencial na escolha dos nossos representantes. Eu perguntaria o seguinte: hoje o senhor repetiria esta mesma defesa e por que o senhor repetiria essa defesa? Professor, nós somos 500 mil de pessoas idosas do estado de Mato Grosso. Cuiabá tem 100 mil idosos. 100 mil? 100 mil. Se não der mais. Cuiabá só. Cuiabá. Então, nós temos um vereador na Câmara hoje que defenda o idoso. Nós vamos lá conversar na Assembleia. Nós temos lá um deputado que possamos acreditar que a LDO, PPA, lei orçamentária, ele vai lembrar do cidadão idoso? Para nós chegarmos ao Senado, eu digo hoje o Senado, nós temos um senador que sempre olhou, senador Wellington Fagundes. Todas as vezes que eu precisei de um político, eu procurei o senador Wellington, independente de política, de partido. Por quê? Porque é o único no Estado que, pelo menos, deu um sinal de que ele está pronto para ouvir. Quem nós temos hoje na Câmara? Quem nós temos hoje como estadual? Em 500 mil que se elege um senador. Qual é o meu discurso para eles? Podemos mudar, podemos mudar. Podemos ser valorizados? Podemos. Mas para mim chegar na sua idade e me permitir ser tratado com respeito e dignidade, eu preciso que hoje o senhor vote. Porque senão todo o trabalho que a gente está fazendo aqui como um voluntário, de vestir a camisa e discutir, quebrar essa questão de ideologias partidárias, porque não é aquilo que eu disse do início, se discutir política pública do idoso, eu não posso ter partido, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Agora, nós não temos hoje, professor e Paulo, nenhum deputado federal hoje que se discuta isso. Poderia ter, né? E poderia ter. Carlos Bezerra, por exemplo, que já é mais do 70, que idoso. Mais de 70 ele já está na faixa dos 80, ele tem prioridade da prioridade. Então, assim, são questões Jaime hoje... Campos no Senado. Né? Jaime Campos. Então, são questões hoje que você, quando vai chegar num político para falar de idoso, é muito difícil ele prestar atenção naquilo que você quer dizer para ele. Itandir, vou aqui só interromper para ter uma pergunta que chegou aqui via WhatsApp, aqui no painel, vamos ver. Alguém participando com a gente? Tá aqui, eu estou olhando para lá. Olá, boa noite. Pergunta aí ao entrevistado se o Supremo já está julgando aí recurso da aposentadoria de vigilância. É o Norberto. Ô Norberto, eu conheço um cara chamado Norberto. Norberto. Olha, que eu saiba, ainda não saiu nenhuma decisão. Assim, passar uma geral, posso aproveitar, já que falou da aposentadoria? Sim. STF. Vocês hoje, por exemplo, têm direito de revisão, né? Vamos passar aí. Todo cidadão que trabalhou, que contribuiu antes de 94, aonde seus valores maiores foram anteriores a 94, do que posterior a 94, tem um direito hoje, todos, de pedir a revisão da aposentadoria. Isso com uma decisão que teve no STJ. Recentemente, o INSS entrou discutindo aí uma ação constitucional que se trata daquela questão dos 25%, quando eu sou aposentado por invalidez, eu preciso da ajuda de terceiro, acrescenta-se mais um subsídio de 25%.
o STJ deu o entendimento, saindo da legislação 8.213, que permite reconhecer a invalidez, e trouxe isso para todo tipo de aposentadoria. Então, isso hoje está sobre Estado. Por quê? Porque o STF vai se manifestar se é legal, se não é legal. Porque o STJ foi sobre a questão constitucional. E existe uma lei que não reconhece esse direito. Então, o que a gente tem que falar hoje sobre previdência, aproveitando, é novas regras, gente. Não faça sua aposentadoria em momento algum, a menos que você sempre ganhou um salário mínimo. Aí é diferente. Mas se você trabalhou esse período todo hoje, está com 25, 30, 32 anos, está perto de aposentar, procure um bom profissional, Primeiro, antes de pedir a sua aposentadoria, gente, isso é sério. Faça um planejamento um planejamento previdenciário para você detectar qual a melhor regra você vai aposentar. Porque a diferença é muito grande. É diferença assim, de R$ 1.200 a R$ 1.400, uma regra para outra. Então hoje, para você ter uma noção, aposentar como era o ano passado, eu não posso mais falar para um cliente meu. Eu vou te aposentar. Hoje eu tenho que analisar e verificar de toda a contribuição qual a melhor regra que vai lhe favorecer. O ideal é que cada um tivesse uma consultoria, né, para se orientar. Para se orientar. Mas é aquilo que a gente fala. Procure fazer isso antes de aposentar, porque a partir do momento que se aposentou e levantou seu benefício, nós não temos como cancelar mais esse benefício. Ó, tem mais uma participação via WhatsApp, então, aqui. Vamos ver quem está perguntando aqui, é o Isandir. Aqui na tela, por favor. Gostaria que o entrevistador perguntasse, no caso, imagino que seja eu, né? Perguntasse aí para o entrevistado, que imagino que seja o Isandir, por que o idoso não pode ajudar os filhos? Eu não sei o que é consignado, gostaria de ouvir aí a explicação. Esse senhor é político? Qual cargo exerce? E se é político, irá votar para o presidente autorizar o abono de R$ 2.000 para os aposentados e os beneficiários do BPC? Assisti o programa, eu assisto o programa todas as noites, né? Sou fã aí do professor Lourenberg. Que é isso, hein, professor Lourenberg? Muito obrigado mesmo. Lourenberg, que logo vai estar lançando 1967, um livro que, vai contar tudo sobre aí a ditadura nos tempos árduos aqui, difíceis, né? Especialmente no estado de Mato Grosso. Aguardem, eu também estou aguardando. E aí, meu caro? Olha, é assim, quando a gente fala do consignado, respondendo o senhor bem rapidamente. O senhor acha que é justo um filho seu mandar o senhor assinar um papel sem saber o que o senhor está assinando? Isso acontece. O senhor acha que é justo um filho ameaçar um pai para fazer um financiamento? Quando eu falo do financiamento, é um consignado. O que é um consignado? Ele tem uma margem de 35%, 30%, mais 5% do cartão. Ele tem 30% do salário dele que ele pode fazer um empréstimo. E esse empréstimo o INSS autoriza e cai diretamente descontado todo mês na folha do benefício dele. Isso é justo? Eu entendo que não é justo. Então, quando nós falamos de consignado, nós não estamos falando daquele consignado que o idoso foi lá de livre, espontânea vontade e o fez para ele. Isso é diferente. Nós estamos falando daquele sistema que ele é coagido para fazer tal coisa. Quanto ao BPC é o seguinte, isso é Constituição Federal, que inclusive na reforma da Previdência, mais uma vez, parabéns ao Senado, que manteve um salário mínimo, porque a proposta do nosso ministro era tirar um salário mínimo da Constituição Federal. Então, todos têm o direito do benefício assistencial, que é aquele inválido ou aquele que tem 65 anos e que a família não tem condições de assisti-lo na idade. Ele tem o direito de ganhar um salário mínimo sem
o 13º, e esse benefício é assistencial, não se transfere no caso do óbito, como é a aposentadoria. Feito. Eu queria só retomar aqui aquele assunto que... Tem mais alguma pergunta aí, meu caro? Vamos... Eu ia falar do plano de contingência. Muito rapidamente, lá uma cartilha, não sei se eu posso falar isso, Pode. uma cartilha que a OAB implantou para ajudar os idosos, e nesta cartilha tem um item que me chama a atenção e que deverá complementar a resposta anterior. Violentômetro. Violentômetro, exatamente. Qual que é o nome? Violentômetro, que é o instrumento utilizado para medir as situações de violência Ótima pergunta. sofrida pelo idoso. Pelo idoso. Por favor. Olha, o que é hoje Um minuto idoso? para o senhor responder Um isso aí. minuto. Idoso hoje, saúde. O medicamento que ele vai pegar no posto de saúde, será que o agente nosso não poderia entregar na sua casa? Calçada. Como que é a calçada hoje da nossa cidade que ele anda? Permite ele andar com dignidade? 3% de todo o dinheiro público investido nas construções, nas moradias, tem que ser destinado ao idoso. Nosso Estado é cumprido isso? Lazer. Então nós vamos entrar num universo, professor, que a gente fala exatamente disso. Você entrar no ônibus hoje e ter uma cadeira falando que aquela cadeira é do idoso, é exatamente aquilo que o senhor foi num país de primeiro mundo. Lá tem isso? Será que há necessidade de eu ter isso dentro de um ônibus? Então é isso que eu estou falando. Quando nós falamos da violência, nós temos sempre que analisar o seguinte: nós que somos hoje jovens, permite nossa locomoção, será que quando nós chegarmos lá, se chegarmos lá, é dessa forma que queremos ser tratados? Então são minuciosamente isso. Como que a família hoje trata esse idoso? Pois é, como? É questão de consciência também, né? Isandir, o papo está muito bom, mas eu tenho que cortar aqui a conversa porque já estamos na hora de ir embora. Quero agradecê-lo. Eu ia falar desse plano aí, né, que aumentou em 60%, por exemplo, aí, de golpes bancários, segundo a Febraban, mas não dá tempo para falar mais nada. Muito obrigado por ter vindo. Opa, eu que agradeço, Satisfação, Paulo. viu? Prazer imenso, professor Lorenberg, um prazer imenso revê-lo. Como um tema muito bom, a gente vai estar sempre Não, falando a gente sempre aqui. dá as ordens, sempre dá as Muito ordens. obrigado, viu? Tá? Lorenberg, muito obrigado, até amanhã. Obrigado, meu amigo, obrigado e até amanhã. E como eu avisei, já antecipei, amanhã teremos uma entrevista aqui com Fábio Garcia, ex-deputado federal e também presidente do Democratas de Mato Grosso. Entrevista ao vivo às 7h30. A gente aqui espera você nessa bancada, nesse mesmo bate-canal. Fica bem, fica com Deus também.